A paz do Senhor, meus irmãos, que motivo de alegria, de gratidão a Deus, por podermos participar deste momento da Igreja do Senhor Jesus, aqui em Camboriú, de estar participando dos 78 anos da Assembleia de Deus, uma história de fé, de conquista e de muitas almas salvas para a glória do Senhor Jesus. Nossa alegria de estar com o nosso companheiro, pastor Zilmar, Miguel, a pastora Maria Inês, esse casal querido que nos conhecemos já há muito tempo. Também de estar aqui com o vice-presidente, pastor Valdir, segundo vice-pastor Carlos. Em nome desses pastores, cumprimento todos os pastores desta igreja, os obreiros, dirigentes de congregação, todos os líderes. Também eu trago o abraço da diretoria da CEADESCP, meus companheiros se confraternizam e abraçam a Igreja do Senhor em Camboriú pelos 78 anos. Também, como sempre fazemos, trazemos o abraço do pastor Newton, pastor Sérgio, da diretoria da convenção, que certamente se alegram de ver prosperidade da obra do Senhor nesta cidade. Bom estar aqui, pastor Giovanni, contigo. Deus abençoe meu companheiro. Pastor Abner, Silmara, Deus abençoe, querida. Pastor Peter, bom te ver aqui, grande pregador, uma bênção de Deus este jovem. O deputado, Deus abençoe, vereadores, a Igreja do Senhor Jesus neste lugar. 78 anos de conquistas e vitórias, e tudo começou em 1948, 78 anos atrás. Eu estava vendo vídeos que as irmãs pioneiras e irmãos estavam contando a história de como essa igreja nasceu e como o Senhor abençoou, e me veio a lembrança do nosso querido pastor Cisino, em memória, esse grande servo de Deus. Eu tive o privilégio de participar da primeiros Gideões aqui, o primeiro trabalho missionário. Inclusive, a aparelhagem de som que foi usada, o som que foi usado, foi o som das campanhas evangelísticas do pastor Montanha. Foi colocado cornetas dentro do ginásio, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia como é que era, e como começou tão pequeno, com tantas dificuldades, e como hoje estamos vendo toda esta glória, e o nome do Senhor sendo glorificado. Bendito seja o Senhor. Atos capítulo 4, a partir do verso 24, a Bíblia diz: e ouvindo eles unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente
determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, aleluia, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Podeis assentar, queridos. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, Deus está nesse lugar. A presença do seu Espírito é real em nosso meio. Que alegria estar com a minha esposa, Sônia. Havia esquecido dela e não posso esquecer dessa menina, não é? Já estamos há mais de 50 anos caminhando juntos, e a nossa vida se confunde com o ministério, porque casamos e fomos para a missão. É interessante, pastor Zilmar, eu creio que o senhor acompanhou esse momento. Na semana do meu casamento, do nosso casamento, nós estávamos fazendo uma campanha evangelística no bairro de São Vicente, em Itajaí. Eu estive na campanha segunda, quarta, quinta e sexta preguei. No sábado casei. E já no domingo eu queria estar na igreja, porque naquela época a gente estava totalmente envolvido na obra do Senhor. E logo em seguida, eu e essa menina fomos para a Argentina, para a missão. E desde então, estamos servindo ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Queridos, a igreja descrita no livro de Atos dos Apóstolos é um modelo de uma igreja vitoriosa. Ela cumpriu fielmente a missão recebida do Senhor Jesus. Ela não contava com recursos modernos que temos hoje. Não havia tecnologia, não havia grandes templos, não havia os meios de comunicação em massa. Ainda assim, foi extraordinária a sua missão. A igreja primitiva impactou o mundo antigo, revolucionou a história, abalou o inferno, fez o diabo e suas hostes recuarem, conquistou milhares de vidas para o Senhor Jesus e viveu plenamente a vida abundante do Cristo ressurreto. Tudo isto se tornou o fundamento para que a igreja de Jesus Cristo avançasse ao longo dos séculos e chegasse em 1948 em Camboriú, triunfante, multiplicadora e conquistando vidas para o Senhor Jesus. E Satanás não conseguiu segurá-la, não conseguiu impedir o seu avanço. E hoje estamos aqui adorando a Ele, hoje estamos aqui glorificando a Ele pelos seus feitos, pela sua poderosa mão que se estendeu. A igreja vencedora é aquela que está firmemente edificada sobre pilares inabaláveis. Conforme os versículos que lemos nesta noite, poderíamos enumerar ao menos 5 pilares: o poder da oração, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, o poder do nome de Jesus,
e o poder da unidade, da união entre a igreja. Quando nós estamos falando de poder, nós não estamos falando de força. Satanás tem força e ele até consegue segurar, mas o poder é do nosso Deus, o poder está com ele. Ele disse: todo o poder me foi dado, todo o poder. Inferno, ouça isto, Satanás, escute isto, o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador proclamou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu poder que opera no meio da sua igreja. O primeiro segredo da vitória da igreja é este, não é outro, é o poder da oração. O versículo que lemos, o verso 24 diz: e ouvindo isto, eles unânimes levantaram a voz em oração. Não tem outro poder maior, não tem outro poder capaz de fazer a igreja caminhar em vitória do que o poder da oração. A igreja vencedora é a igreja que ora. A igreja que permanece em pé é a igreja que se dobra de joelhos na presença de Deus. O segredo da igreja primitiva não era na estrutura, porque eles não tinham nenhuma estrutura, não tinham templos para congregar. Hoje temos este belo lugar. Parabéns, pastor Zilmar e diretoria, igreja. Temos este lugar aconchegante. Eles não tinham, eram as praias, eram as ruas, eram as casas, mas a oração lhes davam a autoridade para levar a palavra do Senhor Jesus. Não era a tecnologia que fazia com que eles avançassem, não havia microfone, nem caixa de som, mas eles conseguiam pregar para 5.000 pessoas. Como isto é capaz, não sei, mas na unção da oração, na unção do Espírito Santo, na unção de Deus, nós nos tornamos gigantes, poderosos, e o mundo não consegue entender o que é isto, o que esse crentinho está conseguindo fazer. Não é ele, não é a força dele, não é a capacidade dele, é o poder que vem do céu, é a graça que vem de Deus, é a oração que lhe dá força para fazer a obra do Senhor. Não eram os governantes, mesmo porque a igreja estava sobre total perseguição. Os apóstolos eram presos, os apóstolos eram açoitados, eram colocados, eram chamados e questionados, dizendo: vocês não podem pregar, vocês estão proibidos de pregar. As autoridades eram contrárias, mas qual era o segredo desta igreja? É o segredo da igreja de Camboriú. Eu conheço a história desta igreja, eu tenho acompanhado a história da igreja de Camboriú, dos momentos de oração, das casas de oração, das noites da presença de Deus. O segredo da igreja vitoriosa foi, e o segredo da igreja sempre será oração, estar na presença do Senhor. É este poder que nos fez chegar há 78 anos, e vamos avançar. O inferno não vai nos deter, o inferno não vai segurar esta igreja, o inferno não vai segurar o povo de Deus. Com oração nós vamos enfrentar toda a fortaleza e glorificar o nome do Senhor. São coisas pequenas, simples, mas extraordinárias. Verdades bíblicas extraordinárias no mundo espiritual. Atos 2,42 diz: e perseveravam na oração. Não era de vez em quando,
eles perseveravam, insistiam. Nós temos um exemplo clássico, lindo, gostoso de falar. Quando Pedro estava preso, a igreja estava na casa da irmã Maria, prostrada, orando. Pedro estava na cadeia, eles estavam orando. Já tinha horas que Pedro estava preso, a igreja continuava orando. Eles perseveravam. Jesus, tu vai soltar Pedro, nós precisamos de Pedro, abre as prisões para Pedro, ele não pode ficar nas prisões. Eu não sei qual a intensidade da oração e qual as palavras da oração, mas se eu estivesse lá, pastor Zilmar, eu estaria orando assim: Deus, eu preciso de Pedro aqui, pregando a tua palavra. Ele tem uma mensagem do céu. Quando ele se levanta, coisas tremendas acontecem. Deus, eu vi Pedro se levantar no Pentecoste. Pedro, aquele que chegou a te negar. Pedro, aquele mesmo, aquele que voltou à pescaria. Eu vi ele se levantar com uma autoridade e falar a tua palavra, que o coração do povo foi compungido. E eles disseram: o que vamos fazer? Porque nós cremos nesta verdade. E eles foram salvos pela palavra de Pedro. Eles perseveravam na oração. Por que a igreja de Camboriú está avançando? Eu respondo, não precisa me responder. É porque essa igreja ora. Aleluia. É porque o pastor desta igreja ora. É porque os obreiros desta igreja oram, verdade? Quantos obreiros podem levantar a mão comigo e dizer: eu me coloco na presença dele em oração, eu intercedo pela igreja, eu oro pela igreja. Sabe por que nós vamos avançar e Satanás não vai nos segurar? E nós vamos a 79, a 80, a 85, o centenário, falta 5 anos, nós vamos estar lá no centenário. Quanto deste povo vai estar no centenário da Assembleia de Deus de Santa Catarina? Vamos estar lá, não porque somos importantes, vamos estar lá porque nós continuamos buscando Ele, buscando o poder dEle, buscando a graça que fortalece a nossa vida. Quando você ora, Deus ouve. Deixa eu repetir esta palavra tão simples. Quando você ora, Deus ouve. É muito poderosa esta verdade no mundo espiritual. Quando você ora, Deus ouve, Deus intervém, Deus se inclina. A promessa de Deus continua a mesma, ela não mudou. Aliás, você conhece a Bíblia, não pode cair por terra. Não cai por terra a palavra de Deus, e a palavra é a mesma. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei. Por quê? O profeta nos traz esta verdade no meio da oração. Eu ouvirei e perdoarei, porque nós falhamos, nós pecamos, e só tem um meio de falar com Ele das nossas fraquezas, é na oração. E não esqueça o que eu vou dizer esta noite, guarde no teu coração, anote na tua Bíblia. Quando você dobrar os teus joelhos para orar, a primeira coisa
coisa que você deve fazer é abrir o seu coração e dizer: me perdoa, Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas negligências. Aliás, eu te aconselho a fazer algo um pouco mais. Diga para o Senhor: aquilo que eu não sei, que eu não posso perceber e que te ofendeu, me perdoa também. E se você orar, Ele vai ouvir, vai perdoar e vai sarar, e vai abençoar, e vai levantar, e vai dar vitória. Bendito seja o Senhor. Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara. Quantos podem louvar a Deus por esta verdade? Estou falando isto e veio ao meu coração, pastor Zilmar, pastora Maria Inês, uma experiência na nossa casa. O nosso velho pastor Montanha, nas suas pregações, ele trazia essa ilustração que aconteceu na nossa casa, ou melhor, na nossa família. Eu tinha uma tia chamada Maria e o tio chamado José, nós chamávamos ele de Zeca. E pastor Montanha veio para Blumenau e falou de Jesus para eles. A tia Maria abriu o coração e aceitou Jesus como Salvador. Foi para casa e quando chegou em casa disse: José, eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Quem lembra da sua experiência de salvação? Quem lembra? Levante a mão. Você lembra desse dia? É um dia todo especial que fica lá marcado, indeleve na nossa alma. O tio, quando ouviu ela dizer isso, disse a ela: eu te proíbo de servir a Jesus. Nos depoimentos que eu ouvi aqui dos antigos, alguns eram perseguidos, jogavam ovos e assim por diante, querendo impedi-los de servir. E o tio Zeca fez a mesma coisa: Maria, tu estás proibida de servir a Jesus, você vai me seguir para onde eu for. E o tio Zeca então continuou na sua vida comprometida com o mundo, indo em bailes e assim por diante, e forçava a tia Maria junto, e ela, em obediência, acompanhava o seu esposo, mas onde ela estava, ela não participava, simplesmente fechava os seus olhos, em oração dizia: Jesus, a minha alma pertence a Ti, eu Te recebi como Senhor da minha vida. E assim foram passando. Eles trabalhavam numa fábrica, ele e ela, fábrica de roupas, de tecelagem em Blumenau, Kirins, me parece, se não me engano, uma das fábricas antigas. E ele trabalhava num turno, ela no outro. E então ele trabalhava mais à noite, e ela então durante o dia, melhor, ele trabalhava num turno que dava uma parte do dia à noite, e nesse período ela então costurava para ajudar as finanças da casa. E ela estava costurando de costume, fazendo as roupas, quando de repente ele escutou uma voz dizendo: Maria. Ela levantou-se da máquina, foi até a porta, pensando que um vizinho havia chamado, embora os vizinhos morassem um longe do outro. E ela então falou: tem alguém me chamando? Silêncio. Voltou à sua máquina para continuar costurando. De repente, pela segunda vez, aquela voz: Maria. Ela se levantou pela segunda vez, foi até a porta: se alguém me chamou? Silêncio. Voltou à máquina para costurar. Pela terceira vez, aquela voz disse: Maria. Ela entendeu que era o seu Senhor que a chamava. Dobrou os seus joelhos. Jesus a batizou com o Espírito Santo ao redor da máquina de costura. Nesse inteirinho, o tio Zeca chegou, e quando chegou, tia Maria falando em língua estranha. E antigamente, crente, quando era batizado com o Espírito Santo, fazia um barulhão daqueles, né? Meu Senhor. Ele disse: ficou louca.
E chegou perto da tia Maria, a sacudiu com força, e quando ele a sacudiu, ela emudeceu, não saiu mais nenhuma palavra. Ela tentava falar, mas não saía palavras. Passaram-se alguns dias, ela conversava com ele através de bilhetes. Então tio Zeca se preocupou com o que havia acontecido. Foi até a igreja de Blumenau, onde o pastor Montanha estava congregando. Pastor J.P. Colenda, naquela época estava ali pastoreando Blumenau. E tio Zeca entrou na igreja e disse: Arthur, ele disse, você aqui, rapaz, o que houve? A Maria ficou muda. Muda? Ela está muda. Eu não sei o que posso fazer. Onde ela está? Ela está ali fora. Traga ela aqui. Tio Zeca foi lá e trouxe a tia Maria. Entraram dentro da igreja de Blumenau. E quando a tia Maria passou perto do pastor J.P. Colenda, ele colocou a mão sobre ela. Ela desandou em falar línguas estranhas e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele disse: opa, estou livre. Tá resolvida a situação. Ela saiu dali, continuava muda, nenhuma palavra. Foram passando-se mais alguns dias. Ela foi trabalhar. Zeca foi até a igreja, ouviu a palavra. E quem vai à igreja e ouve a palavra, o Espírito Santo toca no seu coração. Zeca acabou aceitando Jesus como Salvador. Veio para frente e dobrou os seus joelhos, levantou-se dali com a experiência gloriosa da salvação, que só o crente que recebeu Jesus sabe da maravilha que é. E então da igreja já foi para a fábrica, porque ela saía às 10 horas da noite, esperar a tia Maria na frente da fábrica. Ele estava lá segurando a sua bicicleta. Quando naquela época, quem tinha bicicleta era rico, né? Segurando a sua bicicleta, e a tia Maria, ele viu que a tia Maria vinha rompendo a multidão, e forçando e passando por um por outro, apressadamente, com um sorriso nos lábios. Quando chegou perto dele, estendeu a mão e disse: paz do Senhor, Zeca. Como é que tu sabe? Quando tu aceitou Jesus como Salvador lá na igreja, Jesus soltou a minha língua. A oração é o poder que vai rompendo e abrindo. Não tem quem resista, não tem inferno que resista, não tem demônios que seguram a igreja que se prostra na presença do Senhor. Aleluia. Um segundo poder um segundo segredo da vitória da igreja é o segredo do poder do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo. O verso 31 que lemos nesta noite diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. A nossa força para vencer não está em nós, não está na minha capacidade. Embora já esteja pregando há 50 anos, embora esteja pastoreando a igreja há muitos anos, mas não é o meu tempo, não é o meu pastoreio, não são as minhas palavras, não é a minha administração, embora com zelo o faça. O que faz nós vencermos é o poder do Espírito Santo. A igreja nasceu sobre o fogo do Espírito Santo, e este fogo ainda arde em nossos dias, este fogo ainda queima em nossos dias. Uma igreja que não está movida pelo Espírito Santo, uma igreja que não dá liberdade à ação do Espírito Santo, é uma igreja fadada a morrer, a aniquilar-se, porque sem o Espírito Santo
Santo não há vida, sem o Espírito Santo não há testemunho no nosso espírito de que pertencemos a Ele. Sem a ação do Espírito Santo não conseguimos entender a direção de Deus, o querer de Deus. É Ele que ainda guia, é Ele que ainda diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. É Ele que ainda dá pastores para a sua igreja. É o bendito Espírito Santo que usa seus vasos com autoridade para pregar a sua palavra. No Pentecoste, o Senhor Jesus, depois de ter entregue a sua vida no Calvário, para mim não existe mensagem maior do que esta. A maior mensagem que nós podemos pregar é a mensagem da cruz, é a mensagem do sacrifício de Cristo, é a mensagem do Cordeiro que se entregou por nós. Este Cristo na cruz se entrega para nos salvar, é levado à sepultura, mas a morte não podia detê-lo, a morte não podia segurá-lo. Ele entregou-se à morte, porque ninguém podia tirar a sua vida. Na cruz do Calvário, quando Jesus diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque se ele não se entregasse à morte, a morte não teria poder sobre ele. Ele se entregou à morte, entregou o seu espírito, e então a terra tremeu, o sol escureceu, o véu rasgou-se, porque ele experimentou os guilhões da morte. Foi levado à sepultura, mas ele teria que ser a primícia da ressurreição. Quando a Bíblia fala que ele é a primícia da ressurreição, a Bíblia não diz que ele é o primeiro que ressuscitaria. Não, porque outros já houveram ressuscitado antes dele. Ele mesmo deu vida à morte, a mortos. Ele mandou Lázaro levantar, ele mandou a menina levantar, ele tocou no caixão daquele moço que ia sendo levado ao cemitério e mandou que ele se levantasse, e eles voltaram à vida. Mas por que ele é a primícia? Porque aqueles que ressuscitaram morreram de novo. Eu não sei quanto tempo Lázaro viveu, de repente mais 40 anos, 50 anos, não sei quantos anos ele tinha. Se ele tinha 40, ele viveu no mínimo o dobro. Se ele tinha 90, ele viveu 160. Então, porque ressuscitado por Jesus tem um poder especial, né? Tem uma vida especial. Mas ele morreu. Lázaro morreu de novo. Aquele menino morreu de novo. Aquela menina morreu de novo. Aquele que foi jogado nos ossos de Eliseu e ressuscitou, morreu de novo. Mas o meu Jesus não. O meu Jesus não. Ele ressuscitou como a primícia para viver e nos dar a vida. Pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. E este Cristo ressuscitado foi ao monte. Olha para os seus discípulos e diz para eles: vão para Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Eu vou vos revestir de poder. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Ele vai entrar em vocês, e vocês que estavam com medo vão ficar corajosos. Vocês que pensavam que não dava de avançar, vocês vão começar a avançar e vão começar a conquistar
manifestar, e este poder vai ser um poder que vos impulsionará a fazer a minha obra. É por isso, igreja de Camboriú, que esta igreja é vitoriosa, porque o Espírito Santo está derramado sobre nós. O Espírito Santo atua sobre esta igreja. E se você não é batizado com o Espírito Santo, deixa eu profetizar nesta noite: Jesus te batiza agora, Jesus te enche agora, porque Ele quer uma igreja com poder, cheia do seu Espírito, para realizar a sua obra. Igreja primitiva, revestida de poder, não tinha medo, não tinha receio de Satanás, não tinha receio das ameaças. Vocês não vão pregar mais o Evangelho, vocês não vão mais pregar sobre esse Jesus. Sabe quem está falando com vocês? A autoridade máxima. Eu posso prender vocês, eu posso matar vocês, eu tenho poder sobre vocês. Vocês não vão mais pregar o Evangelho. Mas revestido de poder, deputado, eles olham para o imperador, para o que se dizia ter poder, e dizem: diga para nós, vale mais obedecer a homem ou a Deus? Eu recebi uma missão dele, eu recebi poder dele, eu recebi o Espírito Santo dele. O que está em mim é poderoso, o que está em mim é aquele que foi enviado pelo Pai. Portanto, não adianta me ameaçar, não estou com medo não. Tu pode até me matar, Jesus vai levantar outro, e se tu matar este, ele levanta outro, e morreram dezenas, mas se levantaram milhares, para levar a palavra do Senhor. A igreja enfrentou leões, fogueiras, perseguições. Estevão foi apedrejado. Paulo sofreu açoites, naufrágio, prisões, fome, frio, nudez. No final da sua vida, velhinho, alquebrado. Quem já apanhou de vara aqui, vocês que deram testemunho aqui, que é filho dos pioneiros, vocês apanharam de vara também, né? Ou foi só eu? O velho Montanha de vez em quando pegava a vara lá, e dói, né? É ruim apanhar, né? Paulo apanhou de vara. Aliás, eu apanhava de uma varinha de marmelo, mas por isso que eu estou bonitão aqui e forte, viu? Que o Montanha me mostrou o caminho que eu devia caminhar. Paulo apanhou, estava quebrado, seu corpo maltratado, jogado na prisão, os seus dias estavam terminando, mas ele estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de Deus. Parece que eu vejo o soldado com a sentença contra Paulo na sua mão, sentença de morte, entra pelos corredores da prisão de Roma, gritando ou chamando: Saulo, Saulo. Uma voz fraca, cansada, lá numa cela, responde: eu. Aquele soldado se aproxima da cela. Lá está aquele homem aprisionado, com cadeias humanas, mas livre, porque tinha Deus na sua vida. Livre, porque tem o Espírito Santo lhe impulsionando para fazer a obra. Aquele soldado diz: acompanhe-me. Vira as suas costas. Saulo se ergue. Deixa eu conjecturar aqui, de repente com dificuldade. Eu já estou com 70 anos de idade, às vezes para me levantar já tenho um pouquinho, só um pouquinho, de dificuldade. Imagina Paulo, se levantou com dificuldade, de repente com dificuldade para caminhar, vai atrás daquele homem. Ele sabia
que estava terminada a sua carreira. Ele sabia que estava terminando a sua missão como apóstolo na terra. Segue aquele soldado até que chegam num lugar aberto. Lá estava um tronco, lá estava o carrasco. E ele então pega aquela sentença e lê para Paulo a sua condenação. Paulo não diz nenhuma palavra, ele simplesmente está ali ouvindo, até que chega o momento em que o levam até o tronco, para que ele se ajoelhasse e colocasse a sua cabeça sobre o tronco. Penso eu, que neste momento, Paulo abre os seus lábios para dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluia. O Espírito Santo me dirigiu. Muitas vezes ouvi ele dizer para mim: vai para tal lugar, ou não vai para tal lugar. Ele foi o diretor da minha vida, e muitas almas foram salvas. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Silenciou-se outra vez a voz de Paulo, suas últimas palavras. O carrasco levanta a espada e desfere a espada sobre seu pescoço. A cabeça de Paulo cai para um lado, seu corpo cai para o outro, mas a sua alma, o Paulo guerreiro, o Paulo cheio do Espírito Santo, o Paulo pregador da palavra, sobe ao encontro do Senhor nos ares. E é exatamente isto que vai acontecer com a igreja batizada com o Espírito Santo e cheia de Deus. Nós ouviremos o soar da trombeta e subiremos ao encontro do nosso Deus nos ares. Eu já vou encerrar, não vou conseguir chegar ao final, mas o terceiro segredo da vitória da igreja está aqui. O poder da palavra, a palavra, aleluia. Existem muitas igrejas por aí que já não tem mais a palavra como guia, já não aceitam mais as verdades da palavra de Deus. E escute o que eu vou dizer agora: Deus não pergunta se você gosta da sua palavra ou não. Deus não pergunta para a sua igreja se recebe a sua palavra ou não. Ele deixou a sua palavra para que a igreja seguisse esta verdade. Ele deixou esta palavra para que a igreja moldasse a sua vida pela palavra. A palavra mostra para você como você deve estar na presença dele, como a igreja deve andar na presença dele, como nós precisamos moldar o nosso coração na presença dele. A palavra dele nos santifica, a palavra dele nos limpa, a palavra dele nos fortalece, a palavra dele nos capacita para estarmos na presença dele. Escute isto: quando chegarmos na eternidade, abrir-se-ão os livros, e um desses livros que será aberto é este livro, é esta palavra. E o que está aqui será o julgamento da nossa alma. Você
não obedeceu a minha palavra, você não andou conforme a minha palavra. E aí sabe o que a Bíblia diz? Como não guardaste, oh meu Deus, como não guardaste, como não atentaste para a palavra, para a minha palavra, para a palavra da minha paciência, como não atentaste, como não guardaste, como não andaste pela minha palavra, eu também não te guardarei. Você não guardou, eu não vou te guardar. Você não obedeceu, eu não vou dar um jeitinho. Não tem meio jeitinho. Ou você obedece, ou você está contra o Senhor. Ou você anda pela palavra, ou você anda pelo seu próprio caminho. Ou você obedece a palavra, ou obedece o mundo. Mas a igreja foi chamada para andar pela palavra. É por isso que ela pode ser uma igreja vitoriosa. Mas um dos segredos poderosos para que a igreja seja vencedora e continue vencendo é o que está no verso 30 de que lemos: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de seu santo Filho Jesus. Diga comigo: Jesus, 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 aleluia. Quando o Senhor Jesus olha para os seus discípulos antes de subir ao céu, Ele deu a eles uma procuração. Pastor Zilmar, o Senhor entregou na nossa mão o direito de usar o seu nome. Se há um cartório no céu, não sei se há, creio que não, mas deixa eu conjecturar. Ele mandou redigir uma procuração no meu nome, no seu nome, no seu nome, no seu nome, irmã, no seu nome, irmão, no seu nome, obreiro. Uma procuração no seu nome, lhe dando o direito de usar o nome dele. Ele disse: tu pode usar o meu nome, em meu nome tu pode curar enfermos, no meu nome, usando o poder do meu nome, tu podes expulsar demônios. Vai no meu nome, chegue diante do demônio e mencione o meu nome. Eu lhe dou autorização para usar o meu nome. Igreja, crente, mulher, jovem, homem, filho, pai, mãe, você tem autorização do céu. Você recebeu a autorização de Deus para usar o seu nome. Aleluia. É por isso que você precisa trazer para o seu coração as verdades bíblicas. Não há outro nome, não tem nome maior do que este dado entre os homens. O nome dele é maior no céu, o nome dele é maior na terra, o nome dele é maior no inferno. O nome dele é poder, o nome dele é cura, o nome dele é libertação. Você pode usar o nome de Jesus. Levante pela manhã. Se você não fez isso ainda, comece a fazer. Levante pela manhã, e a primeira palavra que você mencione deve ser esta: levanto em teu nome. Me levanto em teu nome. Quando você for trabalhar, diz: vou trabalhar em teu nome. Vou em teu nome.
Quando você for fazer negócio, diga: vou negociar em teu nome. Quando você for resolver um problema, diga: vou em teu nome, Jesus. Não vou no meu, não vou na minha capacidade, não vou na minha força, não vou na minha inteligência, vou no teu nome, vou no poder do teu nome, porque recebi autorização para usar o poder do teu nome. Aleluia. Os camaradas foram lá tentar expulsar um demônio. E chegaram lá e disseram: eu te conjuro no nome de Jesus. E no nome de Paulo. O demônio olhou para eles e disse: Jesus eu conheço. Jesus, esse nome eu conheço. Paulo eu também conheço. Ele usa o nome dele. Ele tem autorização para usar o nome dele. Mas vocês são o quê? Vocês não têm autorização, mas eu tenho. Mas você tem. Bate no peito assim: eu tenho. Diga: eu tenho. Eu tenho autorização dele para usar o poder do nome dele. Então, meu irmão, não fique aí prostrado, não fique aí com a cabeça baixa, não. Levante a cabeça, diga: em nome de Jesus eu me levanto, em nome de Jesus eu vou ter a vitória, em nome de Jesus determino a vitória sobre a minha casa. Você tem o poder do nome dele. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui nesta noite. Eu sinto Jesus aqui nesta noite. Aleluia. Eu sinto o poder dele sobre nós. Fique em pé comigo nesta noite. Posso orar, pastor? Aleluia. A igreja de Camboriú, 78 anos de vitória, porque tem usado o poder da oração. 78 anos de vitória, porque tem usado o poder do Espírito Santo para caminhar. 78 anos de vitória, porque tem usado a palavra. Quantos amam a palavra aqui nesta noite? Aleluia, aleluia. Ela é a única capaz de te segurar para não pecar contra o Senhor. Escondi a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que tu quer a palavra no teu coração? Para não pecar contra ti. Por quê? Porque o salmista nos revelou esta verdade tão preciosa. Porque o pecado chega primeiro na mente, e quando ela chega na mente, chama-se tentação. Diga comigo: quando o pecado, diga forte, quando o pecado chega na mente, ele chega como tentação, chega para te fazer pecar. Mas quando o pecado desce para o coração, ele desce para ser consumado. Ele desce para consumar. E se ele achar lugar no coração e consumar, ele gera morte, ele gera separação. É por isso, pastores, igreja, que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, porque ela vem na tua mente, e você é humano, e você sente tentação, sim ou não? Deixa eu ver, quantos aqui já foram tentados? Levante a mão. Levante a mão comigo, que eu estou levantando também. Até o teu Jesus foi.
Mas toda vez que você foi tentado, você pecou? Claro que não, porque esta tentação tentou descer no coração, mas você colocou algo no coração chamado palavra. A palavra dele, a palavra que gera vida, a palavra que santifica, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que fortalece, a palavra que levanta, está no coração. E quando a tentação desce ao coração, ela enfrenta a palavra, e a palavra diz para ela: está escrito, está dito, está falado pelo Senhor, está depositado pelo Senhor a verdade. Aqui tu não tem lugar, aqui tu não tem poder, aqui tu não pode te alojar, e você então é vitorioso, porque tem a palavra no coração. Deixa eu ministrar sobre você. Eu estou querendo começar a pregar de novo. Quantos recebem a palavra nesta noite? Olha para mim. Olha para mim. A oração é você com Ele. Ele quer te ouvir. Ele quer te ver a sós com Ele. Ele quer ver você lá no seu quarto, com a sua porta fechada, na presença dEle. Ele não quer tratar com todos, Ele quer tratar contigo, falar só contigo, revelar só para ti. Tem coisas que ninguém vai saber, não vai ser revelado para mais ninguém, só para você, mas é você com Ele. Igreja, tu quer ser vitoriosa? Continue na presença dEle em oração. Ei, o Espírito Santo quer ter lugar na tua vida, quer ser Senhor absoluto da tua vida. Sabe por que Ele não opera mais? Marque isso na sua Bíblia, marque esta verdade para nunca mais esquecer. Sabe por que Deus não consegue operar mais através da sua vida? Porque você tem freado o Espírito Santo, você tem freado as ações do Espírito Santo. Ele quer ter liberdade, porque Ele quer tomar os teus lábios, tomar as tuas mãos, tomar os teus olhos, os teus ouvidos. Ele quer te fazer vaso poderoso. Deixe a palavra gerar em você autoridade, e use o nome dEle. Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, eu ministrei nesta noite a tua palavra. Aleluia. Eu ministrei a tua palavra nesta noite, Senhor. Nós a conhecemos, já temos ouvido estas verdades tantas vezes, mas hoje, Senhor, como teu profeta, como teu servo, eu tenho ministrado esta palavra. E eu sei, Senhor, que ela veio do céu para o coração da tua igreja. Opere, Senhor, estas verdades no coração do teu filho, para que ele sinta agora o mover do céu sobre a sua vida, que ele receba esta verdade na sua alma, e ela se torne fortaleza, alimento, poder, para que ele possa continuar caminhando na tua presença. Pai, eu oro e abençoo o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Abrace alguém que está perto de você. Deus te abençoe. Amém.